Maias. O território Maia. A Península de Yucatán foi o centro da cultura maia, a mais desenvolvida da América Central. Os diversos grupos étnicos que formaram o povo maia chegaram à América Central em 1500, vindos do norte, talvez precedente do nordeste da Ásia, pelo Estreito de Bering. A civilização maia se estendeu-se até os dias atuais pelos territórios de Belize e os planaltos da Guatemala e Honduras, e parte dos estados mexicanos de Chiapas e Tabasco. Acredita-se que no fim do século XV e no início do século XVI, as lutas internas entre as várias cidades provocaram sua rápida decadência. As cidades maias. A civilização maia se organizou como uma federação igual a de cidades de estado e atingiu seu apogeu no século IV. Nesta época começou a expansão maia. A partir da cidade de Huactum, Tikal, os maias fundaram Palenque, Piedras Negras e Copán. Entre os séculos X e XII destacou-se a Liga de Mauapán, formada pela aliança entre as cidades de Chichicancán e o Oxei Mauapán. Essa tríplice aliança constituiu um império que teve sob domínio 12 cidades. O conjunto das cidades era considerado um templo. Os edifícios eram construídos com blocos de pedras adoradas com esculturas de altos relevos como Huactum e Copán. Os templos maias tinham formas de pirâmide, com base retangular. Subia-se até a porta de entrada por escadarias muito íngremes. Junto ao templo, quase sempre havia um campo para jogo de pelota. As pirâmides, embora semelhantes ao do Egito, não serviam de tumbas. Com frequência, eram utilizadas como observatórios astronômicos. Os ritos. Só podiam subir aos templos os sacerdotes, que formavam a classe mais culta. Os maias acreditavam descender de um totem e eram politeístas. A influência dos totens introduziu certas práticas, cerimônias sangrentas, um pouco antes da decadência dos maias. Adoravam a natureza, em particular os animais, as plantas e as pedras. Cuidavam de seus mortos colocando em urnas de cerâmica. A Acrópole. A Acrópole era um núcleo da cidade que desempenhava funções religiosas e políticas. A praça central tinha forma retangular e era rodeada de templos e palácios de pedra. No início, os palácios tinham o teto plano, sustentado por vigas de madeiras. As vigas foram substituídas depois pela chamada meia abóbora maia. O calendário maia e a escrita. O calendário maia e a escrita, os avançados conhecimentos que os maias possuíam sobre astronomia, eclipses solares e movimento dos planetas, e a matemática lhe permitia criar um calendário ciclo de notável precisão. Na realidade, são dois calendários sobrepostos, o Toclin, de 260 dias, e o Raab, de 365 dias. O Raab era dividido em 18 meses e 20 dias, e mais 5 dias livres. A estrutura política. A estrutura política era a base de teocracia e hereditacia, no qual o governante acumulava funções de líder civil, militar e religioso e ficava responsável pelas políticas internas e externas e pelo tempo coletivo das aldeias. Assim como os demais das civilizações meridianas, a maioria da população era formada por camponeses. O regime da população era a servidão coletiva. A sociedade era uma elite de sacerdotes e guerreiros, artesãos, funcionários de governo e artistas. Em um plano inferior ainda situavam-se os escravos, que invariavelmente eram prisioneiros de guerra. Astecas. O território asteca. A cultura asteca se estendia-se pelo Vale do México, o litoral do Golfo México e do Pacífico. A Península de Chaco é a parte da Guatemala. Os astecas são herdeiros da cultura de Tolteca. Segundo a história, reconstruída a partir dos coletos que foram encontrados, 7 tribos astecas precoces do Nordeste estabeleceram em Copec, perto do lago de Veracruz. No século X, se dirigiram até o Vale do México. Alimentos originários da América. O milho, a batata, a vagem e o pimentão e a abóbora. A economia agrícola da civilização asteca. Tinham por base o cultivo do milho, do feijão, do tomate, do algodão e do tabaco.
A agricultura era amparada por um sistema de irrigação e por pequenas ilhas artificiais, conhecidas como chipadas, construídas nas margens de pantanosos dos lagos. Ilhas reunidas com comba, um material orgânico que permitia um elevado grau de fertilidade para a demência do solo. Já as terras cultivadas não existiam mais em um número significativo. O governo asteca. Ele era exercido por um monarca, que comandava o exército da casta sacerdotal. Além das fontes de renda obtidas com atividades comerciais e agrárias, o chefe religioso e político, também sustentado por pesados tributos pagos por uma parcela subjugada que vivia sob um regime de servidão coletiva. O Império Azteca. Os astecas pagavam tributos à tribo tepaneca. Em 1400, a agressividade dessa tribo causou um surgimento de uma tríplice aliança entre as cidades de Tenochtitlan, Texcoco e Tepococan, que derrotou os tepanecas e iniciou sua expansão territorial pela zona ocidental do Vale do México. Sob o reinado de Montezuma o Velho, os astecas se tornaram um povo destemido e teimoso, ampliando seus domínios em mais de 200 mil quilômetros. A atividade comercial. Ela também era importante para a civilização. O comércio de produtos forjados em metais preciosos, comumente utilizado para ornar os templos de religiosos de poder, ocorriam semanalmente nas grandes cidades. Entanto, os produtos de primeira necessidade eram comercializados diariamente em cidades menores. Os nobres. A sociedade asteca era rigidamente dividida. O grupo social dos Pilipim era formado pela família real, sacerdotes, chefes de grupo e guerreiros, como os jaguares e as águias, e chefes de Capilin. Podiam participar alguns plebeus que tivessem realizado um ato extraordinário. Tomar chocolate quente era um privilégio da nobreza. O resto da população era constituída por lavradores e artesãos. Haviam também escravos. A religião. A religião asteca era politeísta, embora tivesse poucos deuses. Os principais eram os imaculados ao ciclo solar e atividade agrícola. O deus mais venerado era a serpente imaculada, criador do homem, protetor da vida e da fertilidade. Os sacerdotes eram um poderoso grupo social, encarregado em orientar a educação dos nobres, em fazer previsões e dirigir as cerimônias rituais. A religiosidade asteca incluía a prática de sacrifícios, o derramamento de sangue e a oferenda de corações de animais ou seres humanos em ritos imprescindíveis para satisfazer os deuses. Território Inca. O Império Inca teve origem nas planícies andinas do Peru. No século XIX, estendeu-se até o antigo reino de Quito e grande parte da atual Bolívia e Chile. O Peru era habitado por tribos aimaras, quichuas e Uncas. A partir do século XI, os Incas, de língua quiúcha, começaram a dominar as demais tribos, e no século X construíram um grande império. A lenda atribui a sua fundação a Manco Cápac e Mama Ocilo, sua irmã e esposa. A dinastia Inca impôs sua severa organização hierárquica. Sua capital ficava em Cusco, no Peru. Terceiro tópico, as fortalezas incas. Os edifícios incas se caracterizam pela monumentalidade e sobriedade. Suas cidades eram verdadeiras fortalezas, construídas com grandes muralhas de pedra. Os incas eram mestres em cortar e unir grandes blocos de pedra. A cidade fortaleza de Machu Picchu é o exemplo mais espetacular dessa arte. Machu Picchu foi descoberta em 1911, no topo de uma montanha de 2.400 metros, numa região inacessível da Cordilheira dos... Outras construções incas importantes ficam em Cusco e Pisac. Cusco, a capital do império, teve uma rígida planificação urbana em forma quadriculada. Cusco é o centro administrativo do império. Era considerada uma cidade sagrada e também exemplo de sofisticação e desenvolvimento urbano, com Machu Picchu, localizada no monte Huayna Picchu. Sétimo tópico, a sociedade. A sociedade inca era bastante estratificada e sem mobilidade. O poder máximo político e religioso pertencia ao imperador,
que era auxiliado por uma elite formada por nobres, sacerdotes e funcionários do governo, os quais, apesar de estarem abaixo do governante, ocupavam lugares privilegiados. Na camada inferior estavam os artesãos, os camponeses e por a civilização inca. Como para os demais povos pré-colombianos, o regime de servidão coletiva também foi empregado na civilização inca. Nela também se desenvolviam atividades coletivas submetidas a uma forte hierarquia. O imperador, senhor sobre todas as terras, coletava os impostos e explorava uma parte da população camponesa por meio da mita, trabalho forçado em obras públicas, obtendo excedentes produtivos.